Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje vamos conversar com os historiadores e escritores Arnoldo Doberstein e Maria Regina Lisboa. Eles que nos trazem aqui o segundo tomo da obra Emílio Cessa, Pintor, Tempos Intermediários. Tudo bem, Arnoldo, Maria, Regina? Tudo bem. Prazer tê-los conosco. Prazer é todo nosso. Vocês retornam a Caxias do Sul para que as pessoas se situem. Ano passado foi lançado a primeira edição, Emílio Cessa, Pintor, Primeiros Tempos. Depois a nossa produção vai, ao longo do programa, mostrar as imagens, as capas e as figuras das quais nós vamos conversar. E agora, então, em 2014, a segunda edição. Eu gostaria, professor Arnoldo, para que as pessoas se familiarizassem um pouco mais e até a própria ligação desse pintor italiano Emílio Cessa com Caxias do Sul, com o próprio Aldo Locatelli, que é muito conhecido no nosso município, inclusive ambos trabalharam traçando figuras no interior da igreja de São Pelegrino. Eu queria que o senhor começasse trazendo um pouco da trajetória do Emílio Cessa. Bom, então a trajetória do Emílio Cessa e do Aldo Locatelli aqui no Rio Grande do Sul começa no final do ano de 1948. Foi quando, então, este pintor decorador chamado Emílio Cessa recebeu um convite do bispo de Pelotas, Dom Antônio Zátera, para fazer um projeto de pinturas, que nós chamamos da ambiência pictórica da Catedral de Pelotas. Ao longo das tratativas, o Emílio Cessa, então, entrou em contato com o seu companheiro de estudos, de Bérgamo, Aldo Locatelli, e no final de 48, os dois chegaram no Rio Grande do Sul e aí começaram a sua trajetória. Depois de terminar a pintura da Catedral de Pelotas, eles, ao final desse trabalho em Pelotas, o sacerdote de Caxias, o padre Giordani, começou as primeiras tratativas com Aldo Locatelli para este pintor aceitar a incumbência de pintar a igreja São Pelegrino. Então, o padre Giordani, a documentação mostra nesse episódio, o padre Giordani se deslocou até Pelotas e fez esse primeiro contato com Aldo Locatelli. Então, em 51, 52, Aldo Locatelli vem para Caxias do Sul e começa as pinturas da São Pelegrino, na parte do altar-mor. E nesse momento, já desde esse momento, desse primeiro momento, o Aldo Locatelli lembrou ao padre Giordani que ele fazia questão que o Emílio Cessa acompanhasse as pinturas da São Pelegrino no altar-mor, porque isso era de uma tradição bergamasca que ambos trouxeram da Itália, que era uma espécie de uma divisão de tarefas. Ou seja, na pintura sacra, onde esses dois pintores tiveram a sua formação, havia uma grande divisão da tipologia de pintores. Havia um pintor projetista, que era aquele pintor que projetava toda a pintura de um ambiente, toda a pintura de uma catedral. E depois tinha o pintor figurista, que era aquele pintor que executava os painéis figurativos. E um terceiro elemento era o pintor decorador, que fazia, então, a chamada arte decorativa, que compunha esse ambiente todo. Onde começa a se inserir, então, a figura do Cessa. Do Emílio Cessa como pintor decorador e o Aldo Locatelli como pintor figurista. Exatamente. Eu lembro que o senhor, inclusive, ano passado, coincidiu com as comemorações do município do Dia do Patrimônio Histórico,
Foi em meados do mês de outubro do ano passado, Exatamente. se não estou enganado, foi pouco mais de um ano. Houve uma palestra aqui envolvendo o Centro de Memória da Câmara para a apresentação desse livro e também a recuperação do livro, a primeira edição, não a segunda que trazemos agora. E uma recuperação também da questão da memória, do porquê se cultivar isso e critérios de pintura que o senhor começa a apresentar agora. Aproveitando, nós vamos repetir ao longo do programa, nós estamos fazendo uma gravação, então as pessoas vão assistir em diversos momentos nas inserções do nosso canal 16, mas na quarta-feira, 26 de novembro, às 20 horas, na paróquia São Pelegrino, Avenida Itália, aqui em Caxias do Sul, vai ser lançada essa segunda edição, e não é à toa, porque fazendo todo um reconhecimento às decorações, as pinturas desenvolvidas pelo Emílio Cessa na própria Igreja de São Pelegrino. Então, quem assistiu o programa até quarta-feira ainda estará em condições de ir ao lançamento. Quem acompanhar o programa depois terá a possibilidade também de adquirir a obra e procurar nas livrarias. A nossa produção vai mostrar algumas das figuras, e eu gostaria que a professora Maria Regina Lisboa, que traz um artigo dentro desse livro, precisa ficar claro que é uma coletânea de artigos e o senhor é o organizador. E a professora Maria Regina Lisboa, sua esposa também, produziu um artigo enfatizando especificamente a questão da Igreja São Pelegrino. O que houve de novidades nas suas pesquisas que a comunidade em geral, mas os caxienses principalmente, poderão se surpreender no sentido de reinterpretar aquelas figuras que as pessoas tradicionalmente já acompanham nas suas idas à igreja, seja por visitações, seja pelas missas ou outros eventos. Assim, é que sempre houve uma certa confusão, né, com a obra do Locatelli e do Cessa. O Cessa muito pouco conhecido e não se sabia bem, então muita coisa foi sempre atribuída ao Locatelli. Em Caxias do Sul, na verdade, nesse capítulo do segundo livro, eu falo do Cessa na São Pelegrino e do Cessa na Capela das Irmãs do Colégio São José, que o Cessa pintou ali, né? Então, na São Pelegrino, a nossa pesquisa nos mostrou o Cessa em 51, 52, quando o Giordani fez contato, enfim, com o Locatelli. O Locatelli indicou para fazer a decoração, indicou o Cessa. E então ele veio com o Pisoni, que era também um discípulo dele, que ele pediu, enfim, trouxe da Itália, companheiro lá de trabalho, né? E eles começaram a fazer a decoração. A decoração, aquelas bordaduras em volta do altar, lá onde tem aquele U invertido que o Locatelli pintou. E mais tarde, então, que vem a polêmica, vamos dizer assim, a confusão com as famosas, né, obras de misericórdia na São Pelegrino, que até uns anos atrás se achava que era do Locatelli. Depois, eu me lembro, uma época que nós tivemos aqui, né, é um autor desconhecido, e enfim. Bom, e aí o que aconteceu com a nossa pesquisa? Nós pesquisando nos arquivos e nas cartas que eles trocaram ao longo desses anos com o padre Giordani, tanto o Cessa quanto o Locatelli, nós chegamos à seguinte conclusão, né? É uma hipótese que eu acho que está bem documentada. Num primeiro momento, quem foi contratado para pintar estas obras de misericórdia foi o Locatelli, pelo que a gente pôde ver através das cartas, né? Depois, não se sabe bem, mas provavelmente um dos motivos foi porque o Locatelli, isso foi em 56, né? Não se sabe bem, mas provavelmente porque o Locatelli em 56, em junho, por ali, julho, ele volta para a Itália pela primeira vez e única vez, né? Desde que ele tinha vindo em 48 para o Brasil. Ele volta para a Itália e fica... Em fevereiro de 57, ele ainda estava na Itália, o Locatelli. Então, ele ficou longos meses lá,
né? Naquela época não era tão fácil ir e vir, né? E o padre Giordani queria muito inaugurar a igreja, mas faltavam as obras, que já estava tudo combinado com o próprio Locatelli e o Cessa, né, que tipo de decoração eles iam fazer. O Locatelli, numa carta, diz que o fundo ia ficar a cargo do Cessa, né? Tem uma outra carta que está tudo ali no livro, onde o Cessa escreve para o padre Giordani e diz que eles já combinaram, ele e o Locatelli, que tipo de decoração caberia, né? Que eles não botariam símbolos porque ia ficar demasiado, não ia condizer com o estilo da igreja, né? Então eles tinham essa preocupação e combinaram muito bem os dois, né? Então, o que nós achamos durante a nossa pesquisa, que com a saída do Locatelli, e o padre Giordani nas cartas andava meio louco atrás do Locatelli, não sabia onde ele andava, provavelmente aconteceu o quê? Os cartones, né? O modelo daquelas obras de misericórdia, então o desenho, que não é Cessa, provavelmente foi do Locatelli. E o Giordani, então, pediu para o Cessa pintar. As pinturas, desde as cores, as tonalidades, são do Cessa. Outra marca registrada... Há um suposto casamento, digamos assim, né? As nuvens, por exemplo, aquelas nuvens onde os anjos estão sustentados, não são do Locatelli, ele não fazia assim. É uma marca registrada do Cessa, né? Então, como o padre Giordani queria muito inaugurar a igreja, ele chamou o Cessa para pintar. E depois, mais tarde, o padre Mário achou um documento, e nos passou isso há muitos anos, onde o padre Giordani deixou por escrito que quem pintou, né, quem fez aquelas obras de misericórdia não foi Aldo Locatelli, isso é textual, mas sim seu pintor decorador Emílio Cessa. E aí entra nos critérios que o professor Arnoldo detalhadamente trouxe do porquê desse casamento, porque tem uma lógica. Um vai fazer a decoração, outro vai cuidar mais do espaço, há o pintor que se especializa no traço dos personagens. Então, existe um motivo para isso. As pessoas costumam associar o seguinte: não, fulano pintou a igreja, quer dizer, ele pintou toda a igreja. Não é assim, né? Existem essas especialidades. Eu até, antes de passar a palavra a vocês novamente, eu deixei marcado aqui o artigo da professora Marina Regina Lisboa. Temos aqui já na abertura as obras de misericórdia, Abrigar o Peregrino e Resgatar o Cativo, de 1956 já, Igreja São Pelegrino. Temos aqui. E aí, no decorrer do texto, isso que é interessante, o livro ele fica todo em papel couché para valorizar o brilho e as tonalidades das figuras aqui reproduzidas, que se agregam ao texto. Então, às vezes fica quase como um álbum, assim, as pessoas podem também ter, mas também não tem essa questão só da figura, quer dizer, entende isso dentro de um enredo, como vocês estão colocando aqui, e aqui, tanto de história como de descrição Fábio, técnica. Né? Me permites um breve parágrafo. Os méritos aqui elogiáveis ao nosso designer gráfico, Leandro Celister, que ele ficou afeto esta parte de distribuir as imagens, né, junto com o texto. Então, Leandro Celister, assim como Susana Gastalli e Maria Zaveg, foram partes importantes, né, na confecção, né, da parte gráfica do livro. E aí é uma mescla, né? Nessa descrição que a professora faz aqui, nós temos os 4 evangelistas, com o símbolo da Maria Rainha dos Céus ao centro, São Pelegrino, Caxias do Sul. Depois surge aqui algumas questões no acervo já em Porto Alegre, Igreja de Visitação Celeri, Itália. Mas foto que está no acervo em Porto Alegre, mas de uma igreja na Itália, né? Então... Não, essa é outra coisa, sempre a polêmica. Quer dizer, bem como tu colocaste muito bem, quer dizer, as pessoas têm noção. Locatelli pintou a igreja inteira. Né? Então, esses evangelistas também, não é? Que também se achava que era do Locatelli. Então, nós conseguimos, né, ao longo da pesquisa, através de comparando, né, que essa igreja de Celeri, que o Cessa fez na Itália,
e depois em Itajaí. Então nós viemos comparando as figuras, o estilo, como é que pintava a asa, a pata, bom, enfim, também. Esse símbolo dos quartos evangelistas são do Cessa, né? Então, através desse tipo de comparação e de outras igrejas que ele fez, né, principalmente o anjo ali, nós conseguimos, né, chegar a isto, né? E aqui é um trecho bem interessante. A senhora tinha citado a Capela São José. O artigo ele é dividido em tópicos, de uma forma didática, e aí aqui, logo um pouco acima da figura que traz uma visão panorâmica aqui da capela, ela é linda, a capela do Colégio São José, há uma abertura de ambiente aqui, é descrito exatamente nesses termos. Para celebrar os 60 anos de existência, acompanhando o período de euforia criado durante o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que teve prosseguimento nos primeiros anos da década de 1960, o Colégio São José decidiu comemorar a data construindo e inaugurando uma nova capela. E aí veio o relato das irmãs, enfim, de como é que se deu essas obras e todo esse planejamento que nós temos aqui com uma visão bastante aberta e interessante de se apreciar. E por aí segue, de novo aqui na Capela do São José, de uma forma mais focada, a resplandecência divina. O que eu gostaria de perguntar, e que chama muito a atenção das pessoas quando acompanham obras, discussões, tanto históricas, da arte em si, relacionado à igreja, que nós estamos tratando especificamente de templos católicos, vocês observaram alguma conotação em especial, ou que eventualmente, para o pesquisador é interessante isso, que o público achava que aquela imagem significava tal coisa, mas vocês fazendo as pesquisas notam que o padre, quando encomendou a um dos pintores, tinha uma outra intenção e talvez o público não tenha compreendido exatamente o que se queria dizer. Houve alguma situação nesse sentido? Eu acho que essa é uma parte da pesquisa que ainda está para ser desenvolvida. Conflito de interpretações. Ainda está para ser desenvolvida, porque isso demandaria, vamos dizer assim, um outro aporte teórico, que é justamente a recepção. O que, via de regra, Fábio, a gente percebe é que a decodificação, especialmente das figuras doutrinárias pintadas pelo Emílio Cessa, a decodificação não se dá de forma direta. Então, é por isso mesmo, talvez se explique, em parte, o porquê que as imagens que o Aldo Locatelli pintou se tornaram mais acessíveis ao grande público, porque é uma linguagem figurativa mais direta. A imagem do Cessa, como é doutrinária, ela requer do polo receptor um determinado acúmulo de conteúdo interpretativo que a faça identificar a imagem e por que a virtude da fé é representada com uma lamparina incandescente, por que a figura da esperança é representada com a âncora, por que a figura da caridade é representada então com um coração em chamas. É esta parte da recepção que não chega exatamente a ser um novo significado. Eu diria que a maior parte dos casos o que ocorre é uma não identificação do significado da imagem. Qual o motivo? Bom, o motivo é talvez falta de divulgação, falta de apropriação e falta, sobretudo, de divulgação, aí seria por parte da própria igreja, né? De utilizar essas pinturas no sentido de mostrá-las o quanto elas, numa época específica, cumpriram aquele desiderato do próprio Concílio de Trento, que foi muito claro ao formular a sua orientação. A arte cristã, a arte de igreja, deve ser um instrumento da doutrina. De evangelização. Em última análise. E nós não estamos falando de um período tão distante em termos de história, porque estamos discutindo aqui basicamente uma trajetória que se passa ao longo do século XX, então,
Mas tem o Concílio de Trento. Não. O Concílio Vaticano II. Não, ok. Não, eu digo o século XX pela trajetória do Emílio César. Com certeza. Evidentemente que esses traçados, essa escola artística não vem da noite para o dia. Ele estudou em Bergamo, de onde é natural, e acumulou todo esse conhecimento que vem de séculos. Mas eu digo que na questão recente da própria trajetória do César, nós estamos tratando de obras desenvolvidas que não faz tanto tempo assim, e que, de certo modo, é também de se espantar o porquê de não ter tanta apropriação. Vamos dizer assim, mas nós estamos tratando de telas, de figuras desenvolvidas há 4, 5 séculos, então é natural que com o tempo tenha se perdido, mas quando nós estamos falando de décadas, deveria ter havido também um esforço maior, como o senhor mesmo disse, da própria igreja na difusão disso, de explicar o porquê, porque senão está naquela situação, a pessoa visita a igreja e simplesmente acha bonita, mas não sabe muito além disso. Mas Fábio, o que nós estamos fazendo aqui no teu programa? Nós somos pesquisadores, nós pesquisamos, nós publicamos, nós editamos. Mas aí precisa outros tantos agentes que peguem isso e transformem isso numa linguagem acessível. Mais palatável. Nós temos muita esperança que a partir dos nossos livros, a nossa apresentação do SESC à sociedade rio-grandense, com o apoio de profissionais, né, como é o teu caso, e de outros tantos que têm recebido a nossa proposta com muito boa vontade, evidentemente que a obra do Emílio César vai se tornar mais conhecida e devidamente valorizada. Agora, aí vem também a complexidade da pesquisa. Também temos que ver que não é tão simples, porque vocês se detiveram, inclusive, a analisar traçados. Quer dizer, vocês vão nas figuras e conseguem discernir ali. Até aqui foi o Locatelli, até aqui foi o César. Tem uma dúvida, quer dizer, aí vai numa carta em que o próprio padre deixa evidenciado, até aqui foi o Locatelli, até aqui foi o César. Então, também temos que dar o braço a torcer de que não é uma atividade tão simples reconhecer essas diferenças. Mas aí acho que tu falasse no ponto certo, né? A interpretação que nós possamos dar, eu considero secundária. O mais importante de tudo é a pesquisa. A documentação. A documentação. E isso realmente demora tempo. Tem método. Tem método e tudo. Eu acho que se nós temos um mérito, é essa tarefa de busca da informação. Com rigor, né, com isenção. E, sobretudo, eu acho que uma coisa que eu sempre aproveito as oportunidades como essa que tu estás nos dando agora, Fábio, para dizer assim que toda essa pesquisa, essa apresentação, todo esse nosso esforço sempre tem que ser entendido pela população do nosso Estado no seguinte sentido: nós sempre postulamos que a pintura do Emílio César e a pintura do Aldo Locatelli não são antagônicas. Pelo contrário, são pinturas complementares. Eu até usei o termo casamento. Casamento. Antes. E eu achei muito oportuna a tua intervenção, porque é exatamente nesse sentido. Nós, enquanto ICES, nós queremos apresentar o Emílio César não para rivalizar com o Aldo Locatelli, que não é o caso. Não é esse o caso. São diferentes. Eu queria, nós estamos um pouco além do nosso tempo, mas vamos detalhar só a questão da trilogia, para que as pessoas entendam por que eu já iniciei o programa falando que houve o lançamento de uma primeira obra no passado e agora nós estamos trabalhando à luz de um segundo tomo. E deverá acontecer um terceiro, porque o senhor vocês se propuseram a trabalhar uma trilogia do ponto de vista cronológico. Nós tínhamos primeiro, na questão do primeiro tomo, desculpa pela redundância, nós estávamos ali no período de 1948 a 54, pegando as origens do Emílio César, ainda na Itália, digamos assim, a formação intelectual e artística que o levou a adquirir essa técnica. Agora, já no segundo livro, os artigos já estão no sentido de essa obra se expandindo. 55 a 60. Essa obra se expandindo, já em Caxias, em outras localidades. Nós vamos ter telas, como a professora mesmo citou, em Itajaí, Santa Catarina, quer dizer, não se restringe só ao contexto gaúcho. E como é que está a linha de trabalho nessa expansão de dar conta
da propagação da obra do Cessa. Tivemos as origens, agora a difusão em solo brasileiro. Para onde vai essa pesquisa? Quer falar? Não, vou falar, depois eu vou falar um pouquinho então, na verdade, então, o terceiro volume, né, a intenção é abranger o último período do Emílio Cessa no Brasil. Então, seria, grosso modo, de 1961 a 1965, quando ele retornou para a Itália. Mas no terceiro volume, a gente também vai, então, cuidar de pesquisar o que ele fez na Itália depois do seu retorno. Isso implica viagens e vocês acompanharem no loco, né? Mas, Fábio, antes de fechar essa parte, é importante também para o teu leitor, o teu ouvinte, ficar atento, que nesse segundo volume tem um capítulo reservado à pintura do Attilio Pisoni, que, de certa forma, enquanto ficou no Brasil, ele foi uma espécie de seguidor do estilo Cessa. Inclusive, aqui em Caxias do Sul, existem 2 locais onde o Attilio Pisoni difundiu o estilo Emílio Cessa, que é na capela do Seminário Diocesano e na capela da Escola Jesus do Bom Pastor. E mais outras cidades aqui das proximidades, Nova Pádua, Nova Bassano, Cambará do Sul. Então também tem neste segundo volume um capítulo destinado a este seguidor do estilo Cessa. E do ponto de vista contemporâneo, nós temos, vocês mesmos estruturaram um instituto dedicado a debater e a difundir a obra do Emílio Cessa, mais materializada na questão dos livros que vocês trazem para nós. Vocês têm visto as pessoas que se dedicam à arte interessadas em se apropriar do traçado do Cessa? Como é que tem sido essa recepção? Quer falar de Pelotas? Vocês têm visto pintores contemporâneos interessados em aprender e levar adiante? Em Pelotas, assim, a receptividade é bem grande. E Pelotas, as pessoas nos procuram muito para, enfim, a gente fazer palestras, né? O Arnoldo já deu palestra na faculdade, porque lá eles têm de restauração em Pelotas, a Universidade Federal. Então é uma coisa interessante. E Pelotas é um centro assim bem receptivo, né, Arnoldo? Mas eu acho que também, para complementar, dentro da pergunta que o Fábio fez, é só para te dar 2 exemplos de Pelotas, né? Lá existe um artista chamado Túlio Olivet, que ele fez uma coisa muito interessante. Ele pediu para um fotógrafo, o Neco Tavares, ir lá na catedral e fotografar as guirlandas do Cessa. O Neco foi lá com a máquina dele, fotografou as guirlandas, e o que faz o Túlio? Ele leva aquela fotografia das guirlandas, isso aqui. Isso aqui, e transforma isso aqui em bordados. Tapeçarias. Então faz tapetes, ele e os seus alunos, reproduzindo as guirlandas do Cessa em forma de tapete. Outro exemplo de Pelotas. Eu não me lembro bem o ano, se foi 2012 ou 2013, a Catedral de Pelotas chamou os artistas de Pelotas para interpretarem livremente os motivos da pintura da catedral. E eu me lembro de um trabalho que nos chamou muito a atenção, Alice Capel Castilhos, que pegou novamente as guirlandas do Emílio Cessa e as reproduziu. Então, não sei se eu respondo a tua pergunta. Sim, mostra que continua vivo, não só nas igrejas, nos espaços, mas com pessoas Túlio Olivet, Maria Alice Capel Castilhos. Caxias do Sul também tem um caso, eu quero falar bem rapidinho, por causa do tempo, sobre a Capela São José. Então, a Capela São José, porque vamos dizer assim, a Igreja São Pelegrino, ela é uma concepção do Locatelli. Ela é Locatelli. A Capela São José é uma concepção de Cessa, né, no qual só ele atuou. Assim como é a Catedral de Pelotas. É uma concepção do Cessa. E o Locatelli fez os painéis. Bom, ali a Capela São José, eu acho, pessoalmente, ela é maravilhosa, porque aquele altar, aquele degradê, os tons de cores
que o Cessa conseguiu botar ali é uma coisa muito impressionante. E aí vem a coisa que tu falaste da gente pesquisar e estudar. Por exemplo, a gente lendo, enfim, pesquisando, o Cessa usa muitas cores claras e muitas cores do período medieval que eles usavam. E essa resplandecência divina que o Cessa nunca pinta Deus é uma coisa bem medieval. Porque na Idade Média o Deus era representado como luz, né? Por isso eles usavam muito dourado, então essa resplandecência divina, eles não se atreviam a fazer a figura de Deus. E o Cessa tem toda essa influência muito medieval, né? E o que aconteceu com o nosso primeiro trabalho ali, mas inclusive antes de nós lançarmos o livro, o número 1, a gente já fazia muito contato com as irmãs aqui. Elas sempre nos receberam muito bem, foram muito abertas, porque como o Cessa não assinou, também ficava aquela, né? Aquela dúvida entre as próprias irmãs. Aquela dúvida, e aí nós começamos a entrevistar, inclusive a irmã que faleceu há muito pouco, Maria Fernanda, que conviveu com o Cessa, nos deu um depoimento super precioso, né? Então, o que aconteceu ali? Passado um tempo, a gente mandou uma pequena biografia do Cessa, uma pequena biografia, e a irmã Hilda começou a trabalhar isso com as crianças. E daí, quando elas fizeram um trabalho há uns 4 anos atrás, talvez, ou mais, sobre as etnias, então a turma, não me lembro se era 4º ou 5º ano, escolheu a etnia italiana, ela resolveu que eles iriam trabalhar com o pintor da capela. Uhum. E eles reinterpretaram com trabalhos desenhando e colando as pinturas da capela. Ficou que linda, legal, tem as fotos até... A gente poderia ter posto no livro. É. Mas, enfim, fica por uma retomada. Fica uma retomada. De repente, uns anexos aí. Nós temos, mas olha, as crianças trabalharam assim maravilhosamente que bem. legal. E se interessaram, né? Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, propositadamente passamos um pouco do tempo, porque era uma obra longa para se dar conta, ainda tentamos fazer alguns recortes, nos aprofundar dentro daquilo que era possível, e uma vez são 2 entrevistados, então acho que está justo esse nosso prolongamento, o pessoal aqui já faz sinal, mas eu vou reforçar o convite para quem assistir ao nosso programa até quarta-feira, dia 26 de novembro, às 20 horas então de 26 de novembro, quarta-feira, na Paróquia São Pelegrino, teremos o lançamento de Emílio Cessa Pintor, Tempos Intermediários, o 2º tomo dessa trilogia que o professor Arnoldo Doberstein e a professora Maria Regina Lisboa nos trazem aqui de forma organizada, também valorizando os outros colegas historiadores que, juntos com vocês, compuseram e tornaram possível esses artigos, retratam essa longa trajetória do pintor Emílio Cessa. Eu peço que de forma bem breve, se for possível, vocês toquem um ponto que não tenhamos abordado até aqui, façam as suas considerações. Eu queria fazer um agradecimento final, reiterar, né, o agradecimento para profissionais, né, como tu, que sempre abre esses espaços para divulgar o nosso trabalho, sobretudo o pintor Emílio Cessa, e aproveitar também para agradecer aqueles com os quais, sem os quais também esses livros não teriam acontecido. Eu vai me desculpar, mas vou ter que fazer uma pequena propaganda para o patrocinador. Claro. Né, que é a Caixa Econômica Federal, a qual a gente sempre agradece. Tá bem. Bom, eu também, eu queria agradecer então, e especialmente a comunidade de Caxias, que é aberta, nos recebe também muito bem, os padres, as irmãs, né, a sociedade. Eu sempre destaco isso naquele evento aqui, o ano passado também, que chama atenção, porque a gente que anda por aí vê como Caxias do Sul conserva suas obras e cuida, né? Nesse nosso livro tem o capítulo da obra desfeita, né? Era bom lerem. Caxias não está incluído. Não está incluído, graças a Deus. Claro. Isso é muito bom ouvir, e certamente fica mais uma provocação para quem está nos acompanhando, que se apropriem. Sabemos que em Caxias do Sul há toda uma tradição de apreciação a essas obras, dos visitantes. Então é uma forma que as pessoas compreendam ainda mais aquilo que costumam ver, mas muitas vezes não se atentam para detalhes como
boa parte deles vocês trouxeram e nos brindaram aqui nessa conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos então com os historiadores Arnoldo Doberstein e Maria Regina Lisboa. Fica o convite para que apreciem Emílio Cessa, pintor, Tempos Intermediários. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.